Não, porque o favoritismo é do Vasco, uma odd ali próxima de 1,50, o Melgar ali, óbvio, como azarão no confronto, e aí? Bom, para finalizar, terça-feira de Sul-Americana tem Vasco e Melgar. O Vasco também precisa vencer para avançar de fase. O jogo terça às 7 da noite lá em São Januário. O Vasco que se complicou muito, né? Um grupo fácil e chega fora da zona de classificação. Pois é, e não pode nem ficar em primeiro lugar mais, né? Tem nem chance de ser o líder do grupo, que na Sul-Americana é muito importante, porque ficar em segundo lugar significa jogar um playoff a mais, né? Vai ter que disputar uma partida ali de mata-mata contra o time que vem da Copa Libertadores, o terceiro lugar. Bom, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar aí o momento das duas equipes. O Vasco que conquistou 2 vitórias no retrospecto aí recente, até deu uma melhorada aí com o Fernando Diniz, não tá lá essas grandes coisas ainda, mas vai enfrentar... nos pênaltis, né? Eu acho que... Sim, é verdade. No tempo normal foi o empate, que foi o jogo do Operário. Vai enfrentar um Melgar que acho que é o terceiro lugar do Campeonato Peruano, salvo engano. Tá ali tá em cima na classificação. Bom, as duas equipes estão no grupo G, como o Fábio bem disse, um grupo fácil, só o Lanús ali, a gente poderia colocar como uma equipe que dá para complicar. Melgar e Puerto Cabello muito abaixo, né? E o Vasco simplesmente chega com 5 pontos em 5 jogos. Um aproveitamento realmente aí bem ruim, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas aqui na Sula, né? O Vasco tomou 4 do Puerto Cabello, foi inacreditável ali, mas depende apenas de si. Não sei como ainda, tá? Porque pelo que foi o retrospecto, o Vasco só depende de si. Uma vitória significa a classificação para a próxima fase, porque ele vai enfrentar justamente o Melgar, que é o time ali acima, né? Então, ele chegaria a 8 pontos, o Melgar ficaria com 7. Mas, em contrapartida, não dá para assumir a liderança, porque o Lanús já tem 11. O mata-mata com o Melgar tendo a vantagem do empate, né? Exatamente. O Melgar tendo a vantagem, né? Perfeito, é isso aí. Vamos para os confrontos recentes. O Vasco perdeu o clássico, né, para a equipe do Fluminense 2-1. Abriu o placar, né, mas tomou a virada. Contra o Operário também abriu o placar, tomou gol no final, 1-1. Aí vem de vitória antes, né, veio no Brasileirão, tinha uma vitória contra o Fortaleza, 3-0. E na estreia do Diniz, né, perdeu do Lanús na Argentina por 1-0. Né? Esses são os 4 jogos com o Diniz. 2 derrotas, um empate e uma vitória. Mas o time está mais competitivo, né? Pelo menos isso. Eu diria isso, né? Eu caracterizaria dessa forma. Difícil cravar como que o time está bem, porque não tá, é só uma vitória nos últimos 4 jogos, né? Foi mal contra o Operário, tá? Não criou tanto assim. Ele foi muito bem contra o Fortaleza, de fato. Acredito que ali foi o grande jogo do Vasco da Gama. A grande questão do Vasco, ao meu ver, é o fator São Januário, né? O Vasco, por incrível que pareça, ele não perdeu em São Januário esse ano, tá? Ele tem derrotas como mandante, mas os jogos não foram em São Januário, né? Teve contra o Palmeiras, por exemplo, foi no Mané Garrincha. Acho que pelo Maracanã, teve no Maracanã também. Jogou no Maracanã também. Enfim, em São Januário ele ainda não perdeu nenhum jogo, tá? E questão da força da sua torcida, que acaba pesando muito, principalmente num jogo desse, que é bem dizer um mata-mata, né? Um jogo que só a vitória interessa pro Vasco, então é um fator que pode acabar pesando muito. Contra o Melgar, que não é uma equipe tradicional, né? Um clube ali peruano que nem é tão comum, nos últimos anos até tem acontecido, né, de jogar competições continentais, mas é um clube ali que não é nem tão tradicional assim dentro do seu país. Um time médio, né? Não é tão um timezinho médio ali do Peru que tem se destacado nos últimos anos, tá? A grande questão veio de 4 jogos aí sem perder, tá? Venceu sim esse ano fora de casa, venceu o Puerto Cabello pela Sula, né, por 1-0, empatou com o Atlético Grau 1-1 e empatou com a Aliança Universidade não sei onde. E no primeiro turno, né, da fase de grupos foi 3-3 lá no Peru. O Vasco até abriu 3-1 e cochilou na reta final. Acho que abriu 2-0 e abriu 3-1 ainda também, né? Ficou na frente do placar. Tomou 2 gols ali, mas de fato o Vasco consegue se jogar um pouquinho melhor, ele consegue vencer tranquilamente o Melgar. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Vasco, uma odd ali próxima de 1,50, o Melgar ali, óbvio, como azarão no confronto, e aí? Bom, vamos lá. Eu acho que é um pouco complicado confiar num gol do Melgar, porque é um time que vai jogar para se defender. O empate classifica o Melgar, né? Então, esse contexto, ao meu ver, é muito perigoso você ir em gols, de forma geral. Sim. O under é perigoso porque se sair um gol cedo, meio que já era. Porque é um jogo que é mata-mata, aqui, bem dizer, né? E confiar no over goals também é um pouco arriscado, porque o Vasco não é uma equipe tão competente assim, e o Melgar vai jogar para se defender, velho. Então é difícil você confiar também aí no over goals. A odd da vitória do Vasco, ela não tá lá essas grandes coisas, mas eu gosto muito, tá? Considerando o contexto, eu esperava até que tivesse uma odd mais baixa. O fator São Januário, ao meu ver, vai pesar muito. Eu confio na classificação do Vasco, acho que o time vai vencer. A grande questão o Vasco ele não passa tanta confiança ao ponto de nos fazer gostar aqui, por exemplo, de um handicap -1, que tem uma odd mais interessante, que aí seria o quê? Se o Vasco vence por 1 gol de diferença, o dinheiro é reembolsado. A odd é melhor.
Mas, velho, pode muito bem ser 1-0 só esse jogo, ou 2-1. Se o Vasco fosse um time um pouco mais competente, a gente poderia até mandar essa aqui. Mas a vitória, ao meu ver, ela já tá com uma odd interessante. Eu gosto muito. Acho que dificilmente o Vasco não vai vencer esse jogo. A pressão do São Januário vai acabar prevalecendo. E, ao meu ver, essa aqui acaba sendo a melhor aposta, não só desse jogo, mas também dessa terça-feira. Confio muito na vitória do Vasco. Por isso, selo Hotbet, vamos com o stake dobrada. Terça-feira não tão simples, né? Nas Tá apostas, dificinho, viu? Né? Jogos É complicadinho. com boas oportunidades, mas nenhum ali que você... essa tá muito boa, né? É porque são jogos decisivos, né, velho? Decisão tende a ser um pouquinho mais complicado, de fato.